Para você que assiste essa live gravada, ao começar a assistir a live, eu quero que você pense a respeito das OTAs. Elas fazem ou não a diferença no seu negócio? As OTAs, elas são as vilãs ou realmente elas são parceiros que caminham de mãos dadas com você? Bom, o nosso encontro hoje, o nosso happy hour, eu espero que vocês já estejam aí ou com a cervejinha gelada, com o vinhozinho. Eu já estou prontinha. Sexta-feira, né, gente? 19 horas. Merecia realmente um happy hour, uma cerveja gelada. Depois eu quero que vocês publiquem lá no Instagram e me marquem mostrando os bastidores, como que você assistiu essa live. Foi sentado na cama, descansando, ou realmente entrou aí nessa vibe de happy hour com a cerveja gelada? Bira, que bom, que tá tudo ótimo. Bom, vamos lá. Nosso bate-papo hoje é sobre as OTAs. E para realmente eu estar trazendo um conteúdo, né, que viesse ao encontro das necessidades de vocês, das dúvidas, das expectativas. Quando eu anunciei essa live ontem, eu já comentei também que vocês poderiam estar enviando as perguntas pelo direct. E que bom que vocês participaram muito, recebi uma série de perguntas. Vamos ver se o tempo vai deixar no Instagram eu responder todas elas. As que eu não consegui responder, depois eu gravo uns stories e publico aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro eu gostaria que quem está ao vivo aqui já comentasse comigo se anuncia ou não em alguma OTA e qual OTA que está anunciando. Coloca aí para mim, Airbnb, Booking, Expedia. Eu gosto de saber da onde que vocês trabalham a relação, a questão dos anúncios, aonde que vocês estão fazendo as publicações de vocês. Dos imóveis. Anuncio somente no Airbnb, a Zilda Cristina está comentando. Bom, enquanto o pessoal vai comentando em quais plataformas anuncia, eu vou começando aqui tirando as dúvidas. Bom, a primeira pergunta que eu recebi foi até ontem à noite mesmo, perguntando se os preços praticados nas OTAs podem ser maior, tá? Supernova por aqui escolhendo ainda certinho. Se os preços praticados nas OTAs podem ser maiores do que as locações diretas. Pode sim, tá? Aliás, não só pode como deve, né? A partir do momento que nas OTAs a gente paga ali as comissões e essas comissões elas sofrem uma variação entre uma OTA e outra, você pode cobrar o valor superior nas OTAs. Tá? Agora, o que vocês têm que ter muito cuidado e que pouca gente sabe, o que acontece? Quando nós assinamos, né, de forma virtual mesmo, ali um contrato com as OTAs, tem uma cláusula que fala de paridade tarifária. O que significa essa paridade tarifária? Significa que nos anúncios, nas vendas online, tá? Seja através das OTAs, seja através do site próprio do anfitrião, igual eu tenho site. Depois eu até quero que vocês comentem aqui comigo se vocês têm site ou não. Seja através de anúncios que vocês colocam com preço aqui no Instagram. Esses preços têm que estar idênticos, tá? Então vamos lá. Booking, se você anuncia Booking, Airbnb, tem lá no seu site, você publica no Instagram com preço. Os preços têm que estar idênticos. Aí a gente pode começar com um brinde. Opa, vamos lá brindando. Bom, aí vocês podem me perguntar, Luciane, mas como assim a gente manter o mesmo preço, né, entre todos os anúncios online, sendo que as OTAs mesmo têm percentual diferente? A comissão que a gente paga para cada OTA é diferente entre elas. Mesmo assim, Luciane, eu tenho que respeitar? Tem. Inclusive no seu site, onde você não paga comissão para ninguém, né? Que é uma venda direta. Mas você, quando faz assina ali virtualmente o contrato, você está firmando isso.
Bom, aonde que está o pulo do gato? E é por isso que eu estou aqui, não é por um acaso que eu sou mentora de vocês. O pulo do gato está em você colocar alguma informaçãozinha, alguma restrição diferente de um anúncio para o outro. Por exemplo, tá? Na Booking, vamos pegar um anúncio meu. Na Booking, determinada propriedade, determinados flats, né, vamos pegar lá, tipo Lago de Roma, que é um local onde eu tenho flats. Aí, se eu anuncio na Booking, eu coloco lá com cancelamento não reembolsável, tá? Aí, se eu faço um anúncio já na Expedia, eu já pego e coloco uma tarifa flexível, um cancelamento ali um cancelamento flexível mesmo, né? Onde a pessoa não precisa, ela respeita o Código de Defesa do Consumidor, os 7 dias, mas ela tem um prazo maior para estar cancelando, que é realmente uma política flexível. Então, você percebe a diferença? Eu tenho um anúncio na Booking e outro na Expedia. Se eu mudei, tá, uma política, por exemplo, de uma para outra, mesmo sendo o mesmo imóvel, eu já posso cobrar de forma diferente. Porque a venda é como se fossem produtos diferentes, serviços diferentes. Então, nesse caso, eu não preciso respeitar a paridade tarifária. Tá? Outra situação, vamos dizer que no Airbnb eu alugue esse imóvel para 4 pessoas. Já na Booking eu alugo para 5. São serviços, produtos diferentes. Então eu não preciso respeitar a paridade tarifária. Eu posso sim aplicar preços diferentes entre uma diária de Motier para outra, tá? Então, preste atenção nisso, fiquem atentos. Luciane, você já viu casos de ser questionada a respeito? Não, para ser sincera com vocês, eu nunca vi. Já tem aí tem 6 anos, acho que eu estou na Booking, nunca tive questionamento. O que havia antigamente, mas tem bons anos que não ocorre, da Expedia, grupo Expedia, eles pegavam e saíam procurando anúncios nos concorrentes, né? Chegava e entrava em contato. Luciane, eu vi que você tem disponibilidade na Booking e seu calendário aqui tá fechado. A Expedia fazia muito isso, tá? Hoje já tenho acho que uns 12 meses, 15 meses que eles não me ligam mais com esse objetivo, ok? Bom, se surgindo algumas dúvidas nesse sentido, vocês podem ir colocando aqui para mim. Próxima pergunta. Você já percebeu que as plataformas sempre tentam puxar sardinha, a pessoa colocou entre aspas, né, para os hóspedes? Já, gente, já percebi. E quando eu percebo isso, eu fico muito brava. Fico brava a ponto de apelar com o atendente, quando eu percebo que ele realmente está dificultando a negociação. Mas, quando que isso acontece, tá? Da OTA puxar a sardinha para o hóspede. Isso é o tipo de informação também que não é divulgada. O que acontece? Quando o hóspede liga, pega lá, né, o telefone, o celular, liga para o OTA, que tem lá que ele vai digitando os códigos solicitados, que pergunta se é meio de hospedagem, se é hotel ou se é hóspede. Na hora que ele informa que ele é hóspede, ele já é direcionado para uma central própria para atender hóspede. E esses atendentes, eles são preparados justamente para favorecer, para puxar essa sardinha para o hóspede, como a anfitriã que bem colocou. Então, realmente isso acontece e a gente tem que estar muito esperto e saber. Outra coisa, quero que vocês prestem muita atenção nisso. Quando nós temos conhecimento, né, e certeza dos nossos direitos, temos convicção de que nós estamos certos, você pode sim bater naquela tecla e falar, olha, eu não concordo. Porque é mestre de acontecer isso, deles tentarem, por exemplo, em caso de solicitação de cancelamento.
Geralmente eles tentam ali na hora que liga para você, para o anfitrião, não, mas o que a gente pode fazer para favorecer? Eu falo, nada. Então, quando você sabe dos seus direitos, preste atenção nisso, você bate ali na tecla e não cede. A não ser realmente que você veja que tem, perceba que tem uma necessidade, ou então que você pode de alguma forma. Gente, isso aqui é um negócio, é uma empresa. Então, se de alguma forma você pode ser favorecido com esse cancelamento, com essa alteração, aí você concorda, entendeu? Bom, mas e o inverso? Quando eu ligo na OTA para solicitar alguma informação, pedir algum apoio em relação a alguma reserva, como que funciona, tá? Eu nunca percebi, nesses anos todos, deles tentarem favorecer os hóspedes, não. Eu percebo sim que eles procuram ser coerentes, procuram seguir contratos, né? Tudo que foi ali registrado, documentado, mas de estar favorecendo, eu nunca percebi de verdade, ok? Bom, terceira pergunta. Gostaria, Luciane, que falasse sobre cobranças extras. Estou tentando embutir tudo na diária, inclusive limpeza para facilitar. Tá, o que acontece? Tem alguns anfitriões, e eu não estou falando que é certo ou errado, isso é política de cada um, estratégia de cada um, tá? Que faz o quê? Coloca lá o preço da diária, seja ali na Booking, seja no Airbnb, e aí o hóspede entra lá e começa a reservar. Aí ele reserva, olha preço e tal, e na hora que ele tá lá quase finalizando, aparece taxa de limpeza. Aí eu quero perguntar para vocês, né? Se coloquem no lugar do hóspede. Eu falo isso porque eu viajo e faço reservas, faço locações pelas OTAs e eu passo por isso. Então se coloque no lugar do hóspede. É interessante para o hóspede quando ele está ali, né, ele se interessa pelo preço, se interessa pelo imóvel, na hora que ele está indo lá para fazer, já finalizar a reserva, aparece taxas extras. Então, quero que vocês pensem a respeito. Eu, como hóspede, eu não gosto. Eu me sinto ludibriada, gente. Eu sei que muitos anfitriões fazem isso. Foi o que eu falei. Não estou aqui para apontar o dedo para vocês de maneira nenhuma. O meu papel aqui é fazer vocês pensarem a respeito, tá? Bom, como que eu faço? Eu já faço todos os cálculos, por exemplo, da limpeza, da lavanderia, né? Calculo ali e chego no valor da diária. Luciane, mas isso, na hora que você tá ali nos anúncios, você deixa de ser tão competitivo, porque acaba que os outros anfitriões colocam como taxa extra. Se eu embutir essas taxas extras no preço, eu vou ser menos competitivo. É o critério de cada um e como você quer se posicionar, né? Eu prefiro perder algumas reservas, deixar de alugar, mas realmente deixar tudo, além de ser muito mais prático, tanto para mim quanto para os hóspedes, é uma transparência. Eu penso dessa forma e eu gostaria que vocês parassem um pouquinho e pensassem também a respeito. Não estou falando para ninguém mudar, mas que sente aí e comece a refletir, tá bom? Eu agora mesmo, nessa viagem que eu fiz em dezembro, eu aluguei 2 imóveis para temporada em Maceió e nos 2 aconteceu isso. Sabe, eu finalizei a reserva, porque eu deixei para fazer de última hora, porque eu não sabia que dia que eu ia estar em Maceió, porque eu fui passeando, né? Fui tranquila de carro, mas eu me senti enganada. Tá? Então, por isso que eu quero que vocês pensem a respeito. E a pergunta dela foi muito legal. Ah, e outra coisa, eu anotei aqui para não esquecer. Aqueles que embutem no preço, né? Acrescenta no preço da diária. Esses extras, como por exemplo a limpeza, o fornecimento de enxoval, é preciso no anúncio você deixar isso bem claro. Então, coloque ali na descrição, onde é possível, nas fotos, para você agregar valor no seu anúncio, no seu imóvel.
Então você às vezes ali na hora de estar, você acha que você vai estar perdendo para a concorrência, mas se você supervaloriza isso, pode ter certeza que você vai ter hóspedes, né, viajantes que vão dar preferência, porque são aqueles que estão muito mais preocupados com o valor, né, que eles vão estar aí, as experiências que eles vão estar vivenciando na estadia, do que o preço que está sendo cobrado, tá bom? Colocar a limpeza no preço da diária prejudica as estadias longas. Zilda, depende. O que acontece? Eu tenho imóveis, exemplo, tá? Porto de Galinhas, que as limpezas são super caras, lavanderia também. Então, o que eu faço? Eu disponibilizo, tá, o enxoval completo para pacotes maiores, né, ali acima de 5. Eu dou uma cortesia, uma limpeza de cortesia, mas eu deixo para o cliente a liberdade dele contratar por fora. Então, se ele quiser, ele fecha ali. Aí tá, na hora que ele recebe meu voucher personalizado, já tá lá a informação. Olha, você tem direito, tudo direitinho. Se você quiser contratar mais trocas de enxoval, limpezas extras, é só você me contactar que eu te passo direitinho o valor. E eu já deixo também autorizado, né, nos condomínios e na recepção, que aqueles clientes que quiserem contratar podem sim está contratando e pagando diretamente lá para a empresa responsável pelo pay-per-use. Então, é uma estratégia que você pode pensar também, porque se eu fosse incluir, né, realizar diariamente as limpezas ou a cada 2 dias a limpeza e troca de enxoval, eu não seria de maneira nenhuma competitiva, eu não conseguiria alugar, tá? Então, é importante estar pensando a respeito. Bom, quarta pergunta. Gente, fala aqui pra mim, tá ficando claro pra vocês? Ou eu tô muito acelerada? Às vezes eu acelero um pouquinho para dar tempo de responder todas as perguntas, mas eu quero que vocês falem aqui pra mim se tá ficando claro ou se eu tô correndo demais, tá? Quarta pergunta. O que você acha da reserva instantânea da Verbo e Airbnb? Bom, antes de responder, eu vou esperar vocês colocarem aqui para mim se esse ritmo tá bom ou se eu tô acelerada demais. Tomar uma água, tá tranquilo? Então vamos lá. O que eu acho das reservas instantâneas? Eu, Luciane, acho uma praticidade, né? Super tranquilo, o cliente vai, ali já entra, vê o anúncio, faz a locação, já faz o pagamento. Zilda, eu vou deixar gravado, a não ser que o Instagram me impossibilite ali na hora de salvar, tá bom? Outro brinde, Renata. Eu sou totalmente a favor de reserva instantânea. Isso de forma genérica, vamos colocar assim, tá? Kátia, eu vou tentar deixar gravada, se o Instagram deixar, e é por isso, inclusive, que eu não fico enrolando, viu, gente? Porque quem vai assistir gravação, se eu ficar aqui no embromation, depois ninguém tem paciência de ficar assistindo live. Então, por isso que eu agilizo. Então, no meu caso, e no caso de muitos anfitriões, é super positivo, reserva instantânea. Primeiro porque ela melhora seu posicionamento, né? Ela facilita a sua vida, só que a gente tem que ter muito cuidado e preste atenção nisso. Aqueles anfitriões, né, que possuem aí, que não tem Channel Manager, que é um sistema próprio para gerenciamento de reservas, a que não tem, faz tudo ali manual, e que anunciam em mais de uma OTA. Então, anuncia, por exemplo, na Booking e na Verbo, ou então no Airbnb e na Booking. Tem que ter muito cuidado com o overbooking, tá? Luciane, o que é overbooking? Overbooking é quando você tem uma reserva que dá choque ali no calendário. O mesmo imóvel, que a data, ou mesmo período, ou parte do período dá choque e você não consegue hospedar. Isso que é overbooking. Luciane, mas tem o calendário Google? Tem sim. Você pega, faz o anúncio no Airbnb, aí faz o anúncio na Booking, eles fazem a integração. Legal. E eu tenho muitos anfitriões
e mentorandos que fazem isso realmente. Mas o que eu alerto para eles? Sempre que teve uma locação, imediatamente, se você tiver com o celular na mão, já pega e bloqueia manual. Por quê? Tem um gapzinho de tempo entre o cliente chega, faz ali uma reserva, uma locação no Airbnb, tá? Aí o Airbnb manda informação para o calendário Google, que vai mandar informação lá para Booking. Isso aqui pode levar, tá? No mínimo até 10 minutos, 15 minutos. E não sou eu, gente, que tô falando, não. Isso são especialistas, empresas que trabalham na área que me orientaram, tá? Então, você pode até fazer dessa forma, anunciar reserva instantânea em mais de uma plataforma. Mas a não ser de noite, de madrugada, não tem jeito, né, de você controlar isso. Mas se você tá ali online, viu que tem uma locação, imediatamente já bloqueia na outra plataforma para você não ter o risco de over. Laco de Roma Flat, gente, eu tenho flat no Laco. Qual channel manager eu recomendo? Então, assim, olha, deixo muito claro para vocês que eu não sou parceira, né, de empresa nenhuma com channel, mas as que eu conheço e que estão dando aí melhor suporte para os anfitriões, principalmente a Stays, eu sei que ela se especializou em imóveis para a temporada, tá? Quem tem cliente Stays podia estar se manifestando, colocando aqui que está satisfeito, se não está, se recomenda, tá ok? Agora, você que é de Caldas, eu recomendo fazer uma visita e conhecer, que é o pessoal da Nova XS. Né? Eles são de Caldas, eu sou cliente deles desde 2005, e excelente plataforma, excelente channel manager, e eu recomendo, de olhos fechados, tá bom? Vamos lá, quinta pergunta. Essa pergunta não é... que eu escrevi aqui. Essa pergunta, gente, não é do tema, tá? Que a pessoa colocou, mas eu achei ela tão interessante que eu fiz questão de colocar e vou responder rapidinho aqui para vocês. Lu, o que você acha de cobrar R$50 para roupa de cama e banho por pessoa por estadia até 5 dias, sem trocas? No meu condomínio são poucos fora do pool. É um pouquinho daquilo que eu tinha conversado com vocês sobre fornecimento de roupa de cama e banho. Acho legal, sim, você tá cobrando, aí você escolhe se você cobra a parte, se você deixa ali como taxa extra, né? Ou se você embute ali no seu valor, tá? É importante se você for fornecer um enxoval, que você supervalorize isso, potencialize em cima disso, mas que, tipo, esses R$50 é um valor que você tá chutando, né? Ó, tem gente recomendando a Stays, legal, isso mesmo, Nova XS. Depois você me chama no direct que eu te passo o contato deles, tá? Aí eu vou falar o que é pool também. Se R$50, você tirou ele do nada, chutou um valor, ou você calculou, tá? Porque é aquilo que eu falo com vocês, tudo que a gente for precificar, a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente acaba, né, deixando de ser competitivo, ou então, o que é pior, pagando para trabalhar. Então tem que ter muito cuidado na hora de precificar, tá? Mas excelente estratégia, tá realmente fornecendo roupa de cama. O que acontece? Tem vários empreendimentos, condomínios, que eles têm serviço de hotelaria. Eles já são, quando eles são construídos, são comercializados, são vendidos, lá o corretor vai te atender, ele vai te explicar, olha, que inclusive vai ter bandeira hoteleira, mas você também pode alugar, né? Eu mesma tenho imóveis, a grande maioria dos meus imóveis são empreendimentos assim, aonde o proprietário, ele recebe o imóvel e ele escolhe se ele quer realizar as locações, igual eu faço, ou então se ele coloca para a administradora hoteleira está fazendo essa locação, e no final de cada mês,
distribuir o lucro entre os pulistas, entre os investidores, tá? Agora, uma recomendação, só um parênteses que eu faço aqui, para quem for investir em imóveis com pool hoteleiro, tá? Prestem muita atenção nisso. Você for comprar na planta, verifica se desde lá na documentação já está falando que você vai poder pessoalmente realizar as locações. Porque tem algumas características de empreendimentos, por exemplo, condotel. E o que é o condotel? É aquele que o investidor, ele compra o imóvel, mas ele não pode alugar. Tá? É 100% dos imóveis dentro daquele prédio, por exemplo, daquele condomínio, são administrados pelo pool de hotelaria, pelo hotel. Então, é preciso ficar muito atento quando for comprar imóveis que falarem que tem bandeira hoteleira, para saber se vai poder administrar. Isso aí, é quando a administradora gerencia seu imóvel e ela é responsável também pela manutenção do imóvel. Então, se tiver algum dano no imóvel hoje, se tem algum dano no nosso imóvel, a gente tem que correr atrás, né, do cliente, ou então a gente mesmo arcar com aquela despesa, com aquele prejuízo. Já aqueles investidores que colocam o imóvel no pool, o pool se responsabiliza, tá? Pela manutenção e conservação do imóvel, e se um dia você quiser sair do pool, ele é obrigado, pelo menos no contrato, deve estar assim, a te entregar o imóvel em perfeitas condições de uso. Vamos lá, sexta pergunta. Como faço para cobrar taxa de cancelamento se o cliente cancelou antes de pagar? E aí, gente? Deixa eu aqui tomar minha água, eu quero que vocês pensem como que vocês acham que acontece? Como que ela faz? Como faço para cobrar taxa de cancelamento se o cliente cancelou antes de pagar? E aí? Como que a gente faz? E aí, gente? Depende, tá? Bom, depende de quê? Tuane, obrigada. O cliente fez a reserva, tá? Tá lá, vamos dizer que seja por uma OTA, que é o nosso tema aqui. Ele fez uma reserva, aí você vai olhar. O pagamento, deve ser vinho, o vinho tá aqui, Renata. Obrigada. É porque eu falo muito, né? Eu até esqueço que eu tô com vinho aqui. Tintim. Então você vai olhar o seguinte. A reserva foi feita pela OTA. Você vai observar quem faz o recebimento dessa alocação. É a OTA ou é você, anfitrião? Primeiro ponto. Quando o cliente cancela, mesmo sem você ter recebido, está dentro, né, ali dos 7 dias do direito de arrependimento ou já passou? Se está dentro do prazo, né, ali dos 7 dias, ele cancelou e você não precisa nem correr atrás. É porque é o direito dele cancelar. Se já passou desses 7 dias e a reserva, a locação foi paga para a OTA, inclusive eu tive um caso desse, vou contar agora para vocês, eu tô aqui lembrando. Se foi feito para a OTA realmente vai cobrar do hóspede e vai te repassar, mesmo sem o cliente ficar hospedado. A não ser que a OTA te ligue querendo negociar, né? Mas aí aquilo que eu falei, você bate o pé, você tá no seu direito. Agora, e se o cliente, né, não tiver pago, tá? E essa reserva é para ser paga para você. Mas o pagamento não é feito no ato da reserva por cartão, depende. Érica, depende de como o anfitrião escolhe. Na hora que ele faz um anúncio, ele escolhe como que ele quer o pagamento, tá? Se ele vai querer que o hóspede paga direto para o OTA, se depois paga direto para o anfitrião. Então, tem várias situações. Vamos dizer, igual você está falando aqui, que seja com cartão de crédito para o anfitrião. Aí o anfitrião vai olhar também. Olha, tá dentro de 7 dias. Eu não cobrei, a pessoa ainda não pagou, mas eu não vou nem cobrar, porque, cara, ela tá no direito dela, né?
E se já tiver passado dos 7 dias e essa pessoa cancelou a reserva e você tem os dados do cartão? Será que você cobra ou não? Fica a critério de cada um. Aí vocês podem perguntar, Luciane, e você cobra? Cobraria? Hoje o meu é tudo automático, tá, gente? Na hora que faz, meu sistema já cobra, eu não cobraria. E às vezes acontece de o cartão ser recusado, aí entra meu trabalho manual, de lá na OTA, por exemplo, na Expedia, ter que informar, blá. Mas eu não cobraria. Por quê? Mesmo que tenha passado os 7 dias. Porque vai ser dor de cabeça. O cliente, né, o viajante, no cliente não, porque é viajante, ele não é seu cliente ainda, tá? O que ele vai fazer? Ele vai contestar. Você vai cobrar ali no cartão, na hora que ele vê que foi cobrado, ele vai contestar, ele vai ligar para a administradora do cartão e não vai reconhecer. E você não vai ter provas. Né? Ah, não adianta falar que passou dos 7 dias. Sinceramente, Cielo, PagSeguro não vai querer saber disso. E ela vai estornar o valor pago, tá? Ah, Luciane, e se ele não quiser... Ah, tá. E se ele não estornar, mas ele pode entrar judicialmente? Pode. Apesar de que você vai alegar que você sofreu um prejuízo, porque você deixou de alugar para outra pessoa, já tinha passado os 7 dias e tal. Mas se você pega e cobra integral, tá? Isso foi juízo, o juiz vai dar ganho de causa, pode ter certeza, para o hóspede. Tá? Vai alegar enriquecimento sem causa e ele pode às vezes até pedir para você ele reter 20, pedir não, né? Ordenar, sentenciar que você retém ali 20%, mas que os 80% do valor sejam devolvidos, reajustados, atualizados, etc. Então, eu não compro essa briga, tá? Não, aí fica, como eu falei, é a critério de cada um, tá? Sétima pergunta, depois eu quero ver os stories de vocês, pegando ali, ó, com petisco, com vinhozinho ou uma cervejinha e me marcando. Porque se eu ver vocês fazendo isso, eu vou estar fazendo um compromisso com vocês. Só que eu vou querer ver. Vamos lá. Lu, ainda não divulgo na Booking. É muito difícil? Como é o pagamento deles? Eu, particularmente, não acho difícil. Eu tenho mentorando os anfitriões que acham mais difícil, acham a Airbnb mais fácil. Eu acho a Booking mais tranquila, tá? Mesmo porque foi a primeira plataforma que eu comecei a trabalhar. Eu tive que, na época, igual tem gente do Laco, eu fui a primeira proprietária do Laco a anunciar na Booking, uma das primeiras de Caldas Novas a anunciar ali na Booking, na Expedia. Então, para mim, naquele momento, foi um pouquinho complicado? Foi. Mas eu não acho nada assim tão difícil. E vou falar da Booking especificamente, tá? Nesse sentido, eu gosto mais da Booking do que da Airbnb e da Expedia. Você pode ligar, gente, tá lá fazendo o seu anúncio e coloca aqui quem concorda comigo. Eu quero ver aí colocando sim. Você pode estar lá fazendo o seu anúncio. Surgiu uma dúvida, você pode ligar qualquer horário do dia ou da noite que eles vão te orientar, eles vão te auxiliar. Regina, se o Instagram permitir, vai ficar salvo assim, faço questão. Boa noite. Já respondi, inclusive, suas perguntas, viu? Eu vi por aqui. Depois você assiste. Então, eles são muito atenciosos, tá? Então, se você tá lá atualizando o seu anúncio, surgiu alguma dúvida, entre em contato com eles. Luciane, é tão difícil, horário comercial, eu não consigo falar. Liga tarde da noite.
né? Se você é daqueles anfitriões que gostam de trabalhar à noite, que rende mais à tarde, travou, gente? Kátia tá falando aqui pra mim que travou. Respondem aqui pra mim se travou. Tá normal? Então tá. Então, se você tem o hábito de trabalhar à noite, liga à noite, porque eles te dão todo o suporte, é muito tranquilo, tá? Quanto ao pagamento, né? A pessoa está perguntando aqui como que é feito o pagamento da Booking. O Airbnb também responde a qualquer hora. Sim, eles respondem a qualquer hora, mas eu, sinceramente, eu não sinto tanto amabilidade, tanto... Isso sou eu, tá, gente? É percepção minha. Tanto cuidado mesmo, tanta atenção quanto com a Booking. A Expedia também, eu gosto da Expedia, mas também não faz. Para mim, colocar ali as três, a Booking sai disparado na frente. E é uma plataforma que os anfitriões consideram mais difícil de trabalhar, então fica essa dica. Mas que bom, Érica, que para você eles te atendem super bem também. Bom, aí a pessoa pergunta sobre a questão do pagamento, como que é feito o pagamento pela... Deixa eu ver, ela pergunta pela Booking, tá? Como que é feito o pagamento da Booking. Se você é assim, olha, como que tá hoje na Booking para a maioria dos casos? Você vai fazer um anúncio hoje, eles, na maioria das vezes, já colocam, tá? Como política de pagamento, eles receberem dos hóspedes e depois realizar o pagamento para o anfitrião, para o meio de hospedagem. Então, o cliente vai lá, o viajante entra na plataforma, faz a reserva, faz a locação, ok? Vamos dizer, nós estamos hoje 15 de janeiro. Ele fez a locação hoje para entrar amanhã, reserva de última hora, para Booking receber. Até dia 15 de fevereiro, o dinheiro está sendo depositado na conta do anfitrião, tá? Até 15 de fevereiro. É até o dia 15 do mês subsequente à data de check-out. Então, outro exemplo, o cliente fez a reserva hoje para se hospedar em fevereiro. Você só vai receber, caso seja reserva recebida pela Booking, né? Ela recebe do hóspede, você só vai receber essa reserva em março. Mas há também aqueles casos aonde o próprio cliente, o próprio anfitrião recebe do cliente. Então, o cliente fez uma reserva locação hoje, uma reserva hoje para check-in amanhã, ou para... A verba é o antigo alugue temporário, isso mesmo. Ou para mês que vem, no ato da reserva, se você quiser, você já pode cobrar, tá? Mas ali na hora que você cobra, não está descontado a comissão da OTA. Aí o que vai acontecer? No mês subsequente ao check-out, a OTA vai te mandar a fatura. E você vai ter que estar o quê? Com dinheiro ali, com planejamento financeiro, muito bem organizadinho, porque lá na frente ela vai te mandar a nota fiscal, vai te mandar o boleto para você pagar essa comissão. Então, tem dessas duas formas de pagamento, tá? Especificamente pela Booking, como você perguntou. 8ª pergunta. Você já teve casos de 2 reservas para o mesmo dia em OTAs diferentes? Que é o caso de overbooking. Sim, gente, já tive. Nossa Senhora, dá desespero, só de lembrar. Foi lá em 2015, foi o único caso que eu tive, graças a Deus. Porque o coração acelera, parece que vai sair pela boca, você começa a suar frio, te dá um desespero, porque você sabe que você é responsável. Coloca aqui pra mim, gente, se você, quem já passou por caso de eu já arrasada, é isso aí. Além da mais alguém passou por isso, gente? Não é assim? Ele te dá um aperto. Não, eu passei mal. E eu descobri rapidinho, foi coisa de verdade, gente, tipo de meia hora. Era uma festa, uma locação para Florianópolis, tava tendo um evento,
Foi festa, foi um evento de esportes. Isso foi em junho para resetar maio. E aconteceu. E por que aconteceu esse over? Porque eu estava instalando o meu channel. Naquele momento eu errei. Era tanta informação na minha cabeça, fazendo muita coisa, porque na hora que você está instalando, implantando, não é fácil. É desafiador. Quem já implantou channel está em processo de implantação. É realmente complicado, não é fácil. Não vou mentir para vocês. Vale a pena, mas é trabalhoso. E ali eu errei e tive esse over. Tentei resolver, tentei arrumar alojamento, mas a cidade estava assim. Era para Jurerê, Jurerê não tinha mais nada. O que acontece quando é assim? No meu caso foi a Booking. A Booking remanejou o hóspede, arrumou uma estadia, e essa estadia, quando é feito remanejamento, gente, realojamento, ela tem que ser igual à sua ou superior, nunca inferior. A Booking colocou no hotel maravilhoso e eu tive um prejuízo de quase, acho que R$2.000, R$2.500, alguma coisa assim. Então, tem que ter muito cuidado. Por isso, na hora que eu falei sobre reservas instantâneas, tem que ter esse cuidado, porque a responsabilidade é nossa, tá? E a OTA tem sim o direito de cobrar da gente. Quero só voltar um pouquinho, na hora que eu estava falando aqui para cima sobre cancelamento, hoje eu tinha saído para almoçar, aí estava olhando o celular, as reservas, na hora que eu estava voltando, aí tinha lá 2 reservas canceladas. E que eu olhei, já tinha, para check-in dia 18 agora, já tinha passado dos 7 dias, reserva feita em novembro. Nossa, mas vocês não imaginam como é que eu fiquei brava. Eu voltei para casa, gente do céu, mas eu tava irritada, eu falei, eu não acredito como que pegou e cancelou essa reserva sem me consultar. Aí eu cheguei, respirei, eu já ia pegar o telefone para ligar para a OTA, aí me deu aquele estalo, eu falei, eu vou olhar antes na extranet. Porque pela extranet você detecta se, tudo bem, foi cancelado, mas você detecta, ele tem informação se você vai receber ou não. A cliente, o que ela fez? Ela cancelou, aceitando pagar a multa, ela assumiu o risco. Isso significa que ela não vai se hospedar e eu vou receber pela estadia dela. Se ela lá vai brigar com a OTA e não vai, não quero nem saber, tá? É problema dela com a OTA. O meu, eu sei que eu fiz o meu papel, estou dentro do meu direito e eu vou receber pelas 2 reservas, porque eram 2 apartamentos, ok? Ai, Kátia, eu vi que você fez uma pergunta, os meios esperando de aprovação que nunca chegou. Eles liberaram meu imóvel sem eu saber. Estou esperando a fatura para eu pagar da Booking. Pode acontecer isso mesmo, tem que estar sempre olhando, infelizmente. Às vezes vai para o ar. Eu acompanho os meus mentorandos quando vêm, os anfitriões quando vêm para mentoria e que começam ali fazendo um anúncio do zero, porque eu tenho anfitriões, né, mentorandos que começam do zero, eu tenho outros que já têm ali 10, 20 anos de experiência, mas não divulgam em várias plataformas, estou implantando às vezes um channel manager, então eu dou esse suporte também. Então a primeira coisa que eu falo é deixa bloqueado todo o calendário. Você só vai deixar aí, a gente acerta de deixar um período que não vai ter reserva de jeito nenhum, tipo ali, né, uma data super difícil, meio de semana, lá pra frente, que aí eu posso analisar todo o anúncio. Tem mentorandos meu aqui nessa live, sabe disso. Eu só autorizo, né, recomendo, na verdade, ele colocar o anúncio no ar depois que eu avalio e faço ali uma varredura no anúncio, justamente para não correr riscos ali de prejuízos, tá? Eles podem colocar no ar sem o meu consentimento? Se você deixou o seu calendário todo aberto, tudo prontinho,
Eles podem sim, porque eles não tinham como saber que não estava pronto para ir para o ar, entendeu? A questão é essa, por isso que eu falo para ter muito cuidado. Ok? Vamos lá. Nona pergunta. Você indica no Airbnb reservas instantâneas? Como eu falei, teve uma pergunta semelhante aqui para trás. Eu podia ter consolidado as duas e não vi. Eu recomendo, gente, que você analise, né, que vocês analisem aquilo que é melhor para vocês, aquilo que é melhor para o seu negócio, aquilo que é melhor para a sua metodologia de trabalho. Não existe receita de bolo e não existe verdade absoluta. Sabe, aquela coisa assim de eu falar para vocês, não façam reserva instantânea, ou então só façam reserva instantânea. Não posso. Eu seria irresponsável vir para uma live e falar uma coisa dessa. Por quê? Porque cada anfitrião tem uma realidade. Cada anfitrião tem número de imóveis distintos, disponibilidade de trabalho distinta, ferramentas distintas de trabalho. Tá? Então, se eu recomendo, sim, justamente para aqueles motivos que eu falei, desde que você se prepare para isso e saiba dos riscos que você corre, tá bom? Agora, aquilo que eu já comentei também, melhora a visibilidade, né? Com certeza, para venda, ela é melhor, tá? Aí vem justamente a pergunta em seguida, ó, Lu, dá dicas para melhorar a visibilidade no Airbnb. Gente, a maioria dessas dicas aqui, elas servem para várias OTAs, tá? Que é a questão da reserva instantânea, eu nem tinha escrito aqui, mas eu já coloquei aqui para vocês. Reserva instantânea, ela melhora posicionamento, sim, no Airbnb. E já nas outras plataformas, como Booking, Expedia, já é instantânea, tá? Outra estratégia para você estar melhorando seu posicionamento é frequentemente estar mexendo no seu calendário e no seu tarifário. Isso não é recomendação de teoria, não, tá? De quem só tá ali por trás e deduz que é assim. Não, gente, eu faço isso e dá certo. Eu oriento isso para os meus mentorandos e dá certo. Você quer estar ali sem aparecer, fica um tempo sem fazer locação e tal. Vai lá, trabalha no seu tarifário. Às vezes você R$1 para baixo, para cima, mexe no seu calendário que faz diferença. O robozinho lá enxerga que você está movimentando o seu anúncio e melhora seu posicionamento. Isso você pode ter certeza. Outra coisa, em relação a título, tá? Eu vejo especialistas e eu não discordo deles em relação a títulos, que títulos eles têm que ser títulos que despertem o desejo, que valorizem, né, a localização do seu imóvel, o que ele tem de melhor. Sim, isso é muito importante. Mas eu quero que vocês pensem comigo, tá? Anúncio, a gente precisa ser encontrado. A gente precisa ser visto para ter reserva, para ter alocação. Então, quando a gente vai fazer um anúncio, ontem eu falei muito, anteontem, muito isso com uma mentoranda, a gente discutindo sobre nomes pro anúncio da propriedade dela no Airbnb e na Booking. Imagina, pense com a cabeça de viajante. Você vai entrar no Airbnb, você vai procurar, às vezes pode até colocar lá a cidade, tá? Então você coloca lá São Paulo. Gente, quantos anúncios vão aparecer? Para você aparecer nas primeiras páginas ali é quase que impossível. E as pessoas olham a primeira, a segunda, a terceira, ela já desiste, ela vai reservar ali nas primeiras. Então, o que eu recomendo? No nome, sim, você quer usar, supervalorizar o seu diferencial, mas coloque de forma que o cliente, o viajante, ao pesquisar, ele te encontre. E te encontre não só
ali na OTA, na hora que ele está lá no Airbnb, na hora que ele está na Booking, na hora que ele está na Expedia, mas na hora que ele está no Google. Então, olha, pessoal de Caldas Novas, eu vi que tem gente aqui do Piazza, Láqua e tal. Como que você vai colocar seu anúncio? Apartamento em Caldas Novas? Gente, tem milhares de apartamentos em Caldas Novas. Para você aparecer é mais difícil. Então, você tem que colocar de forma que, tá? Ajude você a ser encontrado. Quem é cliente do condomínio tal vai procurar pelo condomínio tal. Então, coloca esse nome no seu anúncio. Luciane, tá, mas apartamento Caldas Novas ajuda, porque ele vai pesquisar por Caldas Novas. Na hora que ele coloca lá no Google, apartamento Caldas Novas, o seu pode aparecer? Pode. Mas o que acontece? Aqueles sites ou então anúncios de OTAs que são mais antigos vão aparecer primeiro, vão sair na sua frente. Você vai ficando para trás. Então, quanto mais você facilitar ser encontrado, mais você vai vender. Inclusive no Google, porque na hora que você coloca ali um nome, de forma que você, o cliente, um nome específico, por exemplo, São Paulo. Vamos pensar num bairro de São Paulo. Me vem bairros do Rio e não vem de São Paulo. Peraí, vamos lá. Apartamentos perto do aeroporto de Congonhas. Muita gente joga no Google dessa forma. Apartamento, hotel, condomínio perto do aeroporto de Congonhas. Muita gente faz pesquisa assim. Se você coloca o nome da sua propriedade no anúncio de forma que você, na hora que ele colocar essa frase no Google, você apareça, até o seu anúncio do Airbnb e da Booking vai aparecer ali para cima, entendeu? Tenho que declarar os aluguéis no imposto de renda? Legalmente falando, gente, tem sim, você tem que declarar. Tá, Luciane, mas eu tenho um imóvel. Tô respondendo legalmente, tá? Se você vai declarar ou não, se você vai sonegar ou não, é uma decisão sua. Mas obrigatoriamente você tem que declarar sim. E de que forma que eu te recomendo? Sempre com o apoio de um contador. Ele vai estar fazendo essa declaração mensalmente, através de um carnê-leão, tá? Aí vai avaliar ali se você tem outros meios de recebimento, outras rendas, que vai ver se vai gerar imposto a ser pago ou não, tá? Então façam isso para você não fazer de forma errada, ainda correr o risco de ter um prejuízo desnecessário. Eu recomendo sempre com a presença, com o apoio de um contador. Você não acha alta a comissão cobrada pelos sites? Bom, aqui nos sites eu estou entendendo que seja as OTAs, sim, eu acho, tá? Você paga, o que a gente paga é elevado. Agora, sabe, lá atrás, quando eu comecei a pagar, na hora que vinha aqueles boletos, né, com conta altíssima para pagar, no início eu falava, caramba. Aí eu comecei a olhar para o outro lado. Eu vou pagar, sai mais barato eu pagar a comissão para a OTA e ter a certeza da reserva do que, por exemplo, eu pagar para o Google para divulgar meu site, ou então promover ali o meu Instagram, o Facebook, né? Promover, colocar muito dinheiro e não ter a garantia de resultado. O que acontece com as OTAs? Você só paga se você vender. Se a reserva for cancelada, você não paga. Se eu não vender, eu não pago. Eu só vou pagar a comissão se eu tiver lucro. Então eu vejo aquilo ali como um quê? Um investimento, na verdade, aquela comissão é uma forma de eu alavancar meu negócio. E outra coisa, gente, as OTAs, todas elas, chegam aonde a gente sozinho não consegue chegar, tá? Eu, por exemplo, atendo aí um público viajante do mundo inteiro. Se vocês acham que a Luciane sozinha ia conseguir colocar o site dela, o Instagram, para vender no mundo inteiro, gente? Vamos ser realistas? Nunca! Eu podia gastar aí 10, 20, 30 mil reais que eu não ia conseguir atingir o público que a OTA atinge.
Então, o que que ela faz? Ela me dá visibilidade. Eu chego a todos os cantos. Agora, qual que é a minha obrigação enquanto anfitriã, visionária? Eu tenho que pegar, faço ali o anúncio, recebo o cliente da OTA, presto um atendimento diferenciado, supero as expectativas dele e trago ele para o meu lado, para que as próximas locações eles façam com quem? Comigo. Eu preciso deixar claro isso para ele. Olha, né? Foi um prazer atendê-lo. As próximas você pode reservar direto comigo, você pode me indicar, você vai estreitando o relacionamento. Então você faz sim, você investe nas OTAs, paga as comissões, mas garanta que as próximas locações sejam realizadas diretamente com você. Então, o que acontece, Regina? A gente precisa ver promoção como uma forma de promover o imóvel, não necessariamente baixar preço, tá? Então, isso, legal, obrigada por ter confirmado, Regina. Então, qual a estratégia que eu utilizo? Antes de fazer promoções, Airbnb, Booking, Expedia, eu vou lá, sento, estudo a precificação, a margem que eu tenho para estar ali trabalhando, elevando um pouquinho, né? Para quê? Porque se eu só chego e coloco promoção, na hora que chega a reserva eu vou ver, né, o problema que foi, o tanto que eu perdi ali com aquele desconto que eu dei. Então, primeiro, senta, se você conseguir, você aumenta o valor preço da sua diária, aí depois você ativa as promoções. E as promoções ajudam sim, inclusive tem muito material meu aqui no Instagram falando disso. E foi bom você ter falado, Regina, obrigada. As promoções ajudam a melhorar a visibilidade, tá? Eu tinha esquecido de colocar naquela listinha, naquele hall que eu elenquei para vocês. Quando você faz uma promoção, ela ajuda a melhorar a visibilidade. Então, relembro, não necessariamente baixar preço. Então, você adequa o seu preço e entra na promoção. No final, às vezes você sai até ganhando. Tá? Olha, vamos lá, falta 2 minutinhos, tem pessoal que mandou de última hora perguntas aqui, gente, olha, se cair, falta 2 minutinhos, deem print enquanto isso, marque, vamos brindar, quero estar vendo vocês aí, os bastidores, e é importante vocês mostrarem, tá, para a audiência de vocês, que vocês estão sempre aí se aperfeiçoando, participando de lives, estudando, criando estratégias para realmente prestar um serviço diferenciado para os hóspedes. Isso faz toda a diferença no Instagram. Bom, peraí, vamos lá rapidinho. Lu, a Trivago é apenas um sistema de busca que compila os anúncios das OTAs? Sim. Tá? Se eu anunciar na Booking, consequentemente eu apareço na Trivago, você vai aparecer. Só que vai aparecer sempre na hora que a pessoa pesquisar, gente, é uma anfitriã de Porto de Galinhas. Na hora que a pessoa pesquisar lá, flats em Porto de Galinhas, necessariamente você vai aparecer? Não. O que vai contribuir para você aparecer ali, justamente o nome. A não ser que as pessoas utilizem outros filtros. Tá? Se o viajante não utilizar filtro nenhum, só entrar lá e colocar, né, flats em Porto de Galinhas, não colocar filtro nenhum, o seu nome vai ajudar bastante nisso. E aliás, gente, essa mentoranda, ela é mentoranda, viu? Ela não, o nome dela ajuda bastante nas buscas e eu sei que eu tenho uma pontinha de participação nesse nome. Olha, já vai dar 8 horas. As outras perguntas que vocês me mandaram, eu sei que eu tinha dito a respeito das 10 e tal, mas eu vou fazer questão de responder para vocês, tá? Vou depois gravar stories respondendo. Corri para dar tempo de responder o máximo de perguntas. Quando você dá o desconto numa certa porcentagem, o Airbnb inclui nos e-mails para os hóspedes. Quando você dá o desconto, tá, num percentual, o Airbnb inclui nos e-mails para os hóspedes? Também não entendi sua pergunta, Regina. Depois você me detalha lá no direct o que você quis dizer, tá bom?
detalhando aí, esclarecendo o que eu não entendi realmente a sua pergunta. Olha, Bia entrando, Bia, nós estamos finalizando. O Instagram deixando agora, permitindo a live, vai ficar gravada. Quero agradecer a presença de vocês, mas mais do que isso, parabenizar por terem tirado aí uma horinha da sexta-feira, que eu sei que é horário de estar preparando para descansar, para relaxar, ou então muitos estão no momento de estar ainda fazendo check-in. Então, por isso, quero realmente parabenizar. Isso, me chama lá, Regina. Quero parabenizá-los por ter realmente dedicado essa 1 hora para estar se aperfeiçoando, tá bom? Como eu falo, é muito bom estar com vocês. E outra coisa, como eu disse que ia ter surpresa no final, sempre que possível, eu não vou fazer uma promessa, tá? Porque promessa eu cumpro, mas eu vou tentar toda semana fazer esse happy hour. Luciane, por que você não promete? Porque vocês me acompanham, aqueles que me acompanham há muito tempo, sabem que minha vida... Sextou! Sabe que minha vida é essa correria e eu viajo muito. Então, nem toda sexta-feira, às vezes nesse horário, eu vou estar na estrada, eu vou estar em reunião, vou estar... Mas sempre que possível, eu faço esse compromisso com vocês e eu divulgo com antecedência, tá? Então, já fica aqui... esse compromisso de sempre que possível eu estar agendando um happy hour para estar trazendo aí um bate-papo. Eu vou procurar estar fazendo mais lives com temas bem diversificados e vou direcionar. Se vocês gostarem desse esquema de pergunta e resposta, me fala aqui enquanto dá tempo, se vocês gostarem desse esquema de pergunta e resposta, porque eu procuro centralizar esse esquema mais aqui nas lives de happy hour, porque vocês me fazem muitas perguntas pelo direct. E nem sempre eu consigo responder todas por lá. Eu procuro, né, responder, mas nem sempre é possível. Aí eu vou catalogando isso e trazendo para o Instagram, tá bom? Que bom que vocês gostaram, tá? Vamos conversando então e eu vou divulgando para vocês os nossos próximos encontros. E olha, um brinde a nós anfitriões, tá? Eu sei que a nossa correria... A nossa luta é diária, nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, nós somos merecedores, tá, de tudo que nós estamos colhendo, porque a gente luta muito. Então, tudo que a gente colhe é porque a gente fez por onde. Porque, como eu falei, a nossa luta não é fácil. Mas eu sei também que nós temos aí várias alegrias por sermos anfitriões. Então, nós estamos colhendo tudo aquilo que nós plantamos. Pensem sempre nisso e cada dificuldade que passar na vida profissional de vocês, na vida pessoal, às vezes um cliente que não é tão educado, né, uma raiva que a gente passa, aí você pensa assim, gente, esse exercício que eu faço comigo, né, porque eu passo muita raiva também, nossa senhora, aí eu penso, nossa, tá valendo a pena. Tá valendo a pena porque através desse trabalho eu sou feliz, através desse trabalho eu estou realizando meus sonhos, através desse trabalho eu tenho a oportunidade de trabalhar em casa. Olha, eu tô em casa, né? Meu filho tá ali, ele tem a gente chama de quarto gamer aqui atrás, onde tem essa porta de vidro, ele tá ali no quarto gamer dele e eu aqui trabalhando, né? Fazendo essa live gostosa com vocês. Isso só é possível porque eu sou anfitriã. Então, todos aqueles perrengues que a gente passa, que é muito menor do que lá para quem é CLT, para quem está no mercado de trabalho, e tem muitos anfitriões que fazem as duas coisas, sabe que realmente ser anfitrião é uma delícia e que o número de problemas que nós temos é infinitamente inferior quem está lá de fora, no mundo corporativo, tá bom? Olha, grande beijo, a gente vai se falando, viu? Fiquem com Deus.